Olá, meu nome é Laís Calvão, eu sou autora do estudo intitulado Revisão Sistemática sobre o Mapeamento do Cyberbullying, sob orientação da professora Gabriela Mieto e financiamento da FAPDEF. Bom, nós podemos afirmar que o desenvolvimento humano ocorre a partir da interação entre indivíduos e pode ser mediado por instrumentos e símbolos como a tecnologia, que altera essa interação entre os indivíduos. Durante a pandemia, houve um aumento no uso dessa ferramenta e os jovens ficaram ainda mais expostos a violências do cyberespaço, principalmente cyberbullying. Esse termo remete ao conceito de bullying, criado por Dan Owens em 1997, e caracteriza uma agressão repetitiva, intencional e em que há desequilíbrio de poder entre a vítima e o agressor. Na internet, essa violência se constitui de forma anônima e pública, de forma que as consequências são agravadas. Entre essas consequências, nós podemos mencionar isolamento social, trauma e transtornos psicológicos, como a depressão. Considerando essas consequências que eu acabei de citar, o mapeamento visa identificar os casos para que possamos aplicar intervenções. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sistemática para analisar o estudo que já existe sobre o auxílio de tecnologias nesse processo de mapeamento. Na metodologia, foi realizado um estudo qualitativo baseado no protocolo PRISMA de revisões sistemáticas e as buscas ocorreram exclusivamente no portal de periódicos CAPES. Os critérios de inclusão foram ser artigo científico, ser revisado por pares e ter como foco o mapeamento e envolver alguma tecnologia no conteúdo do artigo. Esse é meu fluxograma do estudo e nós podemos observar que apenas 10 foram considerados para a leitura completa e só 4 contemplavam todos os critérios de inclusão. Entre os excluídos, os temas comuns foram as intervenções envolvendo a família, a escola e os estudantes de forma presencial contra o cyberbullying, ou seja, uma forma mais de ensino contra o cyberbullying. E alguns temas nos artigos diferenciavam um pouco, como a negligência dos pais no fenômeno, a ponto de eles não perceberem a gravidade da agressão e não se envolverem em intervenções. Outro estudo comparou as várias formas de intervenção e concluiu que existem poucos estudos sobre o fenômeno em si, ou seja, a validade e a eficiência das intervenções que são aplicadas não são eficientes por conta da falta de comprovação científica. Assim como outros estudos, como as revisões bibliográficas, definiram essa mesma hipótese da falta de estudos que comprovem alguma eficiência das intervenções, mas a maioria concluiu que uma abordagem global, envolvendo tanto a escola como a família e os alunos, seria muito mais prático e teria mais resultados ao combate dessa agressão do que apenas o mapeamento de casos específicos ou apenas o uso de tecnologias nesse caso. Porém, entre os incluídos, também a tecnologia foi um tema em comum, mas diferenciavam entre, por exemplo, o primeiro aborda o rastreamento do IP do agressor, ou seja, rastrear a agressão exatamente pelo aparelho que foi utilizado para cometê-la. Porém, é uma estratégia que precisa de um boletim de ocorrência, ou seja, precisa que haja um crime para que possa ser efetivado, ou seja, é pouco prático de ser aplicado na realidade. Porém, softwares de monitoramento e botões de denúncia são uma realidade e os jovens podem utilizar essas ferramentas para controlar os conteúdos nos quais eles têm acesso, ou seja, eles diminuem a efetividade da agressão sobre possíveis consequências que teriam na sua saúde mental. O sistema MARA, que foi definido por outro artigo, define um protocolo de saúde que pode ser utilizado por enfermeiras nas escolas para que a agressão possa ser identificada entre os alunos que têm mais incidência na enfermaria, ou então para que sejam aplicadas intervenções que já estejam descritas no sistema e que facilitaria a aplicação dessas intervenções. Como conclusão, nós chegamos que existem poucos estudos sobre o fenômeno, ou seja, não há material para guiar a atuação da família e escolas que se faz limitada. A falta de acompanhamento familiar é um fator essencial para o regresso dos casos. No caso, o acompanhamento seria essencial para o progresso e para que solucionássemos o caso em si. Porém, com a negligência, as crianças ficam à mercê das agressões e à mercê das intervenções escolares com pouco embasamento científico. Esse acompanhamento familiar pode ser feito pelo monitoramento manual dos pais ou pelos softwares apresentados, ou seja, eles podem ter acesso ao conteúdo dos filhos
em casa, ou então ensiná-los a usarem esse tipo de software de controle e de monitoramento. É uma intervenção global que envolve principalmente a escola, as famílias e as crianças, e utiliza a tecnologia apenas para auxílio seria mais prática e efetiva. Como dito anteriormente, que um ensino contra o cyberbullying seria mais eficaz do que o mapeamento de casos isolados. Bom, esse foi o meu estudo. Agradeço o tempo de vocês, a atenção. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.